Voltamos com o programa Matina e agora a gente vai falar de futebol, como prometemos e como vocês pediram no nosso e-mail matina@redeunião.com.br. E olha, esse final de semana a gente vai falar de futebol porque o final de semana foi cheio, principalmente no futebol cearense, né? Isso mesmo. E para completar aqui nosso bate-papo esportivo, nós estamos recebendo agora no Matina o Elmar Lima, ele que é jornalista esportivo e vai falar tudo pra gente aqui sobre o que aconteceu. Bom dia, Elmar. Bom dia, Elmar. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que estão ligados no Matina. É isso mesmo, fim de semana bem movimentado. Como foi, o que você destacaria nesse final de semana do futebol cearense? A gente vai falar aqui agora no nosso bate-papo esportivo sobre os times cearenses que jogaram na Série A, na Série B, C e D, né? E também a final do Campeonato Cearense da Série B, tendo o Iguatu como o grande campeão, né? Vamos falar sobre Fortaleza também? Pode ser? Perfeito. Para começar falando sobre Fortaleza, o Fortaleza jogou na sexta-feira, recebeu o Botafogo da Paraíba aqui no PV, né, no estádio Presidente Vargas, e venceu num jogo muito truculento, um jogo muito trucado, venceu um jogo apertadíssimo por 1-0 e conseguiu, enfim, marcar os seus primeiros pontos. O grande ponto aí, a gente fala enfim, porque o grande ponto do Fortaleza é porque ele ainda é um time desorganizado. Fortaleza ainda não consegue ter um padrão de jogo, não consegue assustar os adversários. Isso faz com que até a torcida vá para o estádio menos empolgada, sem saber o que acontece, sem saber o que vai vir, né? Nem o time certo o Fortaleza ainda tem. Então, mesmo com a saída do Marquinhos Santos e a chegada do técnico Paulo Bonamigo, o Fortaleza não mostrou esse padrão de jogo, perdeu a primeira rodada do Campeonato Cearense da Série C, brasileiro da Série C, perdão, e venceu essa segunda rodada contra o Botafogo da Paraíba, aqui em casa. Mas foi um jogo muito difícil, um jogo que, se a gente fosse por justiça, que a gente disse que não existe justiça no futebol, teria que ser um empate, né? Mas o Fortaleza, enfim, conseguiu os seus 3 primeiros pontos. Elmar, o Fortaleza é um grande time aqui do Ceará, né? E um grande time do Nordeste, mas que ele cavou a sua residência na Série C e não consegue, infelizmente, ele não consegue sair de lá. A que se atribui isso? É a organização do time, é a diretoria? Como é que a torcida está vendo isso, está reagindo a isso? É uma boa pergunta, porque muitos dos torcedores do Fortaleza se fazem essa pergunta. Por que o Fortaleza não consegue sair da Série C? O grande ponto aí é a questão do planejamento. Se a gente for pegar os últimos anos, o planejamento do Fortaleza é um planejamento falho. E coroou esse planejamento falho, de uma maneira negativa, com a renúncia do presidente. Agora, o Jorge Mota renunciou há pouco mais de um mês, né, e o Marcelo Desidério assumiu interinamente até as próximas eleições. Então, assim, quando o clube não é organizado lá no topo, na diretoria, na presidência, quando não se faz um planejamento... Também, isso. Né, e o planejamento do Fortaleza nos últimos anos tem sido um planejamento muito falho, né? E fica aquele sufoco, né? Para sair muito da crise, perdeu 3 jogos, troca de treinador. Isso, e tem a enganação do campeonato estadual, né? O Fortaleza ganhou os últimos 2 campeonatos estadual, 2015 e 2016. Era o atual campeão, até o Ceará ganhar esse ano, mas mesmo ganhando, ganhamos, temos um bom time, mas não conseguia saber diferenciar que um campeonato estadual é completamente diferente de um campeonato nacional, e um campeonato nacional de tiro curto e de mata-mata, né? Talvez se os campeonatos fossem de pontos corridos, Fortaleza já tivesse saído dessa há bastante tempo. Mas no mata-mata, nem tudo que você faz na fase de classificação se reflete na fase de mata-mata. E a falta de organização do Fortaleza faz com que ele se mantenha na Série C. A gente está falando aqui muito da Série C também, mas você pode falar um pouquinho pra gente sobre a Série B, o que aconteceu nesses últimos dias? Vamos começar falando da Série B do Cearense, né? No sábado nós tivemos a final entre Iguatu e Floresta, a final da Série B. Ambos subiram para a primeira divisão do Cearense do ano que vem, então ano que vem eles vão disputar o Cearense com Fortaleza, com Ceará, com Ferroviário. O time do Iguatu venceu a equipe do Floresta lá no estádio Morenão, em Iguatu, por 1-0. O gol foi marcado pelo Otacílio Marcos, com passe do Otacílio Neto aos 17 minutos do segundo tempo. É um time comandado pelo Roberto Carlos. Eu tive a oportunidade de conversar, de entrevistar o Roberto Carlos na quinta-feira, e ele disse que estava muito confiante. O time dele é um time que tem bastante padrão de jogo, é um time veloz, é um time que sabe sofrer, como a gente diz na gíria do futebol, sabe jogar sem a bola. Isso é importantíssimo, porque durante a final, o Floresta teve maior posse de bola, o Floresta conseguiu criar mais jogadas, mas não conseguiu ser efetivo, né? E futebol é efetividade. Quando o Floresta não conseguiu ser efetivo,
E nós temos uma máxima no futebol que é o quem não faz leva. Né? E o Iguatu conseguiu ir ao ataque, fazer o gol com o Otacílio Marcos e conseguir sofrer nos minutos finais e se sagrar campeão da Série B do Campeonato Cearense. Mas a gente deixa aqui os parabéns não só para o Iguatu do técnico Roberto Carlos e a todos os iguatuenses, mas também para o Floresta, do técnico Raimundinho, que fez grande campanha, inclusive até chegar à final. Era o melhor time da Série B. Deixou os torcedores ali, né? Felizes. E o Estádio Morenão, a gente tem até aqui na foto que nós pegamos da página oficial do Iguatu, o estádio estava super lotado, uma festa bonita, os celulares todos ligados. E o Iguatu tentava há anos esse acesso, né? E sempre conseguia. E o ponto interessante é que o Iguatu começou perdendo, né? Chegou a ser o penúltimo na fase de classificação, até a chegada do técnico Roberto Carlos, e aí conseguiu essa ascensão e esse acesso coroado com o título da Série B. Você fala, do estádio lotado e tudo. É importante também esse apoio da torcida de estar ali, vibrando também para o time? Extremamente importante, Nayara, porque a torcida, como a gente fala, é o 12º jogador. E ela é determinante, porque a torcida vai quando o adversário está com a bola. A torcida incentiva. Às vezes o time está sereno, está sem ímpeto para jogar, e a torcida vai animando, e aquilo faz muita diferença. Sem falar que o adversário sente a pressão. É completamente diferente de você jogar em um estádio vazio, né? Sem pressão nenhuma, e jogar num estádio abarrotado de gente. É só trazer para a nossa vida real. Quando a gente vai falar em público, tem muita gente, a gente sente a pressão, por mais que sejamos acostumados ao público, por mais que sejamos acostumados a falar para muita gente, mas é diferente de falar para 2 ou 3 pessoas. E no estádio é essa atmosfera. Então, falando em jogos sem pressão, vamos falar da Série D. Aconteceu a estreia do Guarani de Sobral e do Guarani de Juazeiro na Série D. O que você destacaria dessas estreias? Os Guaranis estrearam bem, estrearam com vitória. O Guarasol venceu de virada e o Guaraju venceu com o gol do Leilson. A gente vai falar primeiro do Guarasol, que é o Guarani de Sobral, que foi ao Piauí. Não é uma viagem muito desgastante, até porque Piauí é pertinho de Sobral, né? Dá para ir de ônibus. Então foi um jogo muito forte, um jogo de muita truculência, né? Muitas faltas, a bola parou muito. Então a gente viu durante o jogo que o Guarani teve muita dificuldade, principalmente no primeiro tempo, né? Saiu perdendo, mas aí no segundo tempo conseguiu a virada com 2 gols do Romarinho, né? O técnico Sérgio China consegue montar uma equipe que consegue fazer a transição de bola de uma maneira efetiva, de uma maneira rápida, mas eu acho que o Guarani ainda peca, o Guarani de Sobral, ainda peca na reposição. Ataca com muito ímpeto, mas não faz a reposição correta, por isso sofreu ontem, né? Mesmo vencendo, e venceu praticamente no último minuto, porque o segundo gol do Romarinho foi aos 45 do segundo tempo, foi um jogo muito sofrido, né? E a Série D, a gente sabe que a Série D é um campeonato de jogos sofridos. Já o Guarani de Juazeiro jogou em casa e contou com a estrela do Leilson, que já foi esse ano, já em 2017, o artilheiro do Campeonato Cearense, né? O artilheiro do Campeonato Cearense estava concorrendo aí entre os melhores jogadores do campeonato. E aí ele já começa a Série D muito bem, marcando o gol, né? Fez o gol da vitória do Guarani de Juazeiro. O técnico Washington Luiz tentou manter a base para esse campeonato, porque quer esse acesso à Série C. E é um time muito bom, para que os torcedores do Guarani de Juazeiro eles estão mais tranquilos, porque é um time muito bom. É um time que chegou às semifinais do Campeonato Cearense, saiu para o campeão, que foi para o Ceará, então você não saiu para qualquer um. Foram jogos difíceis contra o Ceará e fez belas apresentações. Na Série D começou bem, começou controlando a partida, isso é muito importante. Dentro do futebol é muito importante você ter a bola e controlar a partida. Porque quanto mais você tem a bola, mais você faz o time se desgastar e rodar atrás dela. Então o Guarani sabe fazer isso, sabe jogar com a bola nos pés. Agora a gente tem que destacar também que apesar do Leilson ter feito o gol da vitória e ser o nome do jogo, a gente tem que destacar o goleiro Léo, que defendeu um pênalti e conseguiu garantir essa vitória do Guarani de Juazeiro na estreia da Série D. Agora sim, nós começamos falando sobre Fortaleza, né, e tudo, e não poderíamos deixar de falar sobre o time do Ceará também. Time do Ceará. O time do Ceará que preocupa, os torcedores do Ceará se preocupam. Não, o time foi campeão estadual, de maneira incontestável, né? Jogou para isso e como o grande time que é, mas o grande problema do Ceará é a finalização. O Ceará consegue fazer transições de bola muito rápido. O Ceará tem um time, um sistema defensivo muito forte,
né? O técnico Givanildo Oliveira é muito forte nessa questão, na questão defensiva, mas o Ceará já está no segundo jogo da Série B e não marcou gols ainda. Esse é o grande ponto que preocupa. Apesar de finalizar muito, porque nos 2 jogos, se somarmos as finalizações dos 2 jogos, da estreia quando perdeu e do empate contra o Boa Esporte na última terça-feira, são 38 finalizações, ou seja, são 38 chutes a gol, mas não conseguiu fazer nenhum gol. Isso é o que preocupa. Principalmente quando o Magno Alves não aparece ou não joga, o Ceará sente muito, né? Não tem. Às vezes o Lele aparece, o Rafael e o Max Biancucci, que inclusive está de saída, apareceram em alguns jogos, mas não foi efetivo. E esse é o grande problema do Ceará. E o Givanildo Oliveira tem um bom tempo, porque jogou na terça-feira, e só volta a jogar agora no sábado, fora de casa com o Náutico, né? E precisa marcar, porque ele precisa conseguir a primeira vitória, né? São 2 jogos, foram 6 pontos em disputa, e o Ceará só conseguiu marcar um deles e aqui em casa. Ou seja, quando você empata em casa, você não ganha 1 ponto, você perde 2. Porque na conta para o acesso, e é tudo que o Ceará quer, é fazer 3 pontos em casa sempre e tentar conseguir os 3 pontos fora, ou no mínimo um empate. Essa é a conta. Então, no próximo jogo, o Ceará tem que levar, né? Com certeza. Então, importante você falar isso também, da questão de jogar em casa, tudo para as pessoas poderem entender um pouco melhor também, né, sobre a pontuação. É importantíssimo. E a pontuação, para quem quer subir, vencer em casa é fundamental, né? Historicamente, os times que sobem é o mínimo, é o mínimo. Historicamente, os times que sobem são ótimos mandantes. E aí eles vão lá fora e arrancam um empate, arrancam uma vitória e vai fazendo esse balanço, né? Tentando uma regularidade fora de casa. Mas a conquista do acesso, ele acontece em casa, porque nós temos 19 rodadas. Se o time conseguir ganhar todas essas 19 rodadas, ele vai te somar mais de 50 pontos. Na conta para subir, é preciso 59 pontos. Então, pelo menos. Então, vencer em casa é fundamental, né? Então, só para encerrar, para falar do Ceará, o Ceará volta a jogar no próximo sábado contra o Náutico, na Arena Pernambuco, né? Estádio de Copa do Mundo, no próximo sábado às 16h30, né? E precisa muito dessa vitória. Givanildo Oliveira já treina o time desde a quinta-feira, né? Deu descanso na quarta. E pensando em ser efetivo e conseguir marcar esses gols, que é a grande dificuldade. Falando do Fortaleza, o Fortaleza também entra em campo no próximo sábado, mas às 20 horas, né? Fortaleza vai jogar contra o Salgueiro, também, mas fora de casa também, né? Então ambos os times da capital jogam fora de casa. Muito obrigado pela sua participação, atendendo ao público aí do Matina que estava sentindo falta do futebol aqui no programa. Obrigado, a gente convida para você voltar outras vezes para falar sobre o futebol cearense. Estaremos aqui. Muito bom falar sobre futebol, né? Nosso tempo passou muito rápido aqui. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí, né? Porque daqui a pouquinho o Matina está de volta.